Olá, seja bem-vindo ao Papo Biz, eu sou Antônio Neto e no episódio de hoje, aqui diretamente de Austin, no Texas, para trazer para você tudo que rolou até agora no South by Southwest, o SXSW 2026. Você deve ter visto algumas coisas na internet sobre o evento, mas eu organizei uma linha de racional das tendências e os conceitos que foram apresentados aqui no evento para você ficar por dentro de tudo que rolou e de quebra se atualizar com profundidade sobre o assunto. Quer ficar antenado das maiores tendências do mercado nos próximos anos? Então, vem comigo! Olá, diretamente de Austin, aqui no Texas, acompanhando o SXSW 2026. E eu quero começar esse episódio com uma imagem que, para mim, define muito bem o que foi esse evento. Nos últimos anos, a gente falava de inteligência artificial como se fosse uma visita, alguém que estava ali chegando, batendo na porta, pedindo espaço. Mas o que ficou muito claro nesse SXSW é que essa fase acabou. A IA não está mais batendo na porta, ela entrou, e mais do que isso, ela não está sentada no sofá como uma visita, ela está morando na nossa casa, organizando a rotina, interferindo nos processos, está mexendo com as nossas decisões. E quando a tecnologia passa a ocupar esse lugar, a discussão muda totalmente, não é mais sobre a chegada, é sobre convivência. E foi exatamente isso que eu vi no SXSW, um evento menos sobre novidades e muito mais sobre consequências. Se existe um eixo que organiza o evento desse ano, ele começa exatamente aqui. A inteligência artificial ela deixa de ser um tema isolado e passa a funcionar como infraestrutura. E isso não estou falando só de uma mudança superficial de linguagem, de uma mudança de camada. Quando a tecnologia ela ainda é nova, ela acaba aparecendo como um objeto de discussão. Mas quando ela se consolida, ela passa a ser contexto. E foi isso que aconteceu aqui. A IA não estava mais concentrada em um único painel ou numa trilha de conhecimento. Ela atravessava todas as conversas. Criatividade, trabalho, cultura, negócio, consumo, tudo passava de alguma forma por ela. E a primeira consequência disso não é uma consequência tecnológica, é mais cognitiva. E antes de começar, eu queria dizer que aqui eu vou te apresentar uma linha de racional que eu tracei das temáticas do evento e intercalar com algumas entrevistas que eu fiz com profissionais do mercado que também estão aqui em Austin. Então, se você quiser saber mais sobre os detalhes de cada palestra do evento, do dia a dia, você vai lá no meu LinkedIn que eu postei tudo para você com muita riqueza de detalhes, com os achados e todos os painéis que eu acompanhei. Mas bora lá então para esse racional. Uma das palestras mais marcantes do evento, logo no começo, apresentou um conceito da psicologia cognitiva chamada Cognitive Offloading, que basicamente descreve nessa nossa tendência de transferir os esforços mentais para ferramentas externas. E isso, como eu disse, não é nada novo. A calculadora, por exemplo, reduziu essa nossa necessidade de fazer conta de cabeça, o GPS diminuiu essa nossa memória espacial, o smartphone fez com que a gente parasse de memorizar telefones, enfim, ao longo das últimas décadas, a gente foi progressivamente transferindo parte desse nosso esforço cognitivo para as tecnologias que estão disponíveis. Mas o que aconteceu aqui no SXSW é algo muito mais claro, que está em outra escala, outra natureza de processo. Porque a IA, ela não está assumindo só tarefas operacionais ou repetitivas. Ela começou a participar de processos mais complexos, como a escrita, a síntese, a argumentação, essa análise, inclusive a tomada de decisão. Significa que a gente não está mais delegando apenas o fazer, a gente começou a delegar parte do pensar. E quando o pensamento passa a ser mediado, o valor humano precisa ser redefinido. E se o ato de executar tarefas e funções se torna automatizável, saber executar deixa de ser um diferencial. E isso reorganiza completamente a lógica de valor. O que passa a importar não é mais a capacidade de produzir, mas a capacidade de interpretar, de julgar, de conectar contexto, a amplitude de repertório cultural, capacidade de tomada de decisões e de dar direção. Sobre esse assunto, eu conversei aqui em Austin com o Lucas Ferraz, que é gestor de marketing da Van. Confere aí o que ele falou. Que me chamou a atenção conectando com várias palestras que eu vi sobre IA. São as soft skills que acabam tendo uma importância muito grande para a gente ter senso crítico, né? Principalmente na hora de fazer um prompt, usar uma ferramenta, saber se aquilo faz sentido, se aquilo não é uma tarefa que eu deveria estar executando ao invés de delegar para uma IA. Ou seja, a gente sai de um modelo baseado em execução e entra no modelo baseado em critério. E essa mudança ganha uma segunda camada quando a gente olha para o ambiente de produção como um todo.
As plataformas digitais, elas são desenhadas para maximizar o nosso tempo de tela. Os algoritmos, eles estão ali operando para otimizar essa nossa retenção. E o resultado de tudo isso é um ambiente em que a sua atenção vai se tornando um recurso cada vez mais escasso. E é muito claro que o principal problema não é mais a escassez de conteúdo, mas exatamente o contrário. O que define esse momento é uma condição de excesso permanente em que a produção, distribuição e o consumo estão acontecendo num fluxo tão contínuo, praticamente sem fricção. Nesse contexto, o que começa a emergir e foi muito discutido aqui no SXSW não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma reação estrutural a esse excesso. A ideia de intencionalidade não surge como uma tendência leve ou como uma escolha meramente estética, mas como uma necessidade muito prática para reorganizar essa relação com o consumo. Quando tudo disputa sua atenção ao mesmo tempo, escolher passa a ser um ato ativo. Não é mais uma consequência passiva daquilo que aparece na sua tela, mas uma decisão deliberada sobre o que está fazendo sentido. E isso altera profundamente a lógica do consumo digital. Durante muito tempo, o modelo foi baseado na disponibilidade. Agora o que começa a ganhar força é uma lógica baseada em significado. E isso tem implicações muito diretas para as marcas que precisam rever a sua lógica histórica de visibilidade baseada na frequência e no alcance. Esse ambiente muito saturado, aparecer mais não garante relevância. Em muitos casos significa apenas aumentar o ruído. O que passa a ter valor é a capacidade de escolher. Escolher o que dizer, escolher como dizer e principalmente escolher o que não dizer. E sobre isso eu conversei com o Guilherme Martins, que é o CMO da Diageo no Brasil. Confere aí o que ele falou. As pessoas querem fazer as próprias escolhas no mundo que a gente está sendo bombardeado o tempo todo, ou por informação, ou por afirmar coisa nova. Você ter o prazer, em quase que o luxo, de olhar tudo que está aí para você escolher o que você vai consumir, com quem você vai consumir, aonde você vai consumir, foi uma coisa muito importante. Eu senti que isso foi um assunto muito relevante ao longo do festival inteiro. Porque não teve uma palestra aqui que não falava do avanço da tecnologia, mas também não apontava um pouco que a gente tem que, como a indústria como um todo, pensar o como a gente vai seguir avançando. Eu acho que ninguém conseguiu mapear um pouco das consequências. Acho que a gente viu muito dos benefícios, da otimização, da aceleração, mas também das consequências em alguns momentos de substituição dessa relação humana. Se produzir conteúdo não é mais um diferencial, então o papel de quem produz também muda. E isso ficou muito claro nessas discussões sobre Creator Economy aqui no SXSW. Durante muito tempo, essa economia dos criadores foi organizada a partir de uma lógica, digamos, relativamente simples, né? O criador, ele produzia conteúdo, acumulava audiência e a partir dessa audiência ele monetizava com publicidade, com patrocínio, com parcerias. Mas esse modelo, ele foi muito fundamental para consolidar a Creator Economy como um agente de mídia. O problema é que agora começa a revelar alguns limites quando a produção se torna muito abundante e o alcance passa a ser cada vez mais mediado pelos algoritmos. Essa dependência da plataforma, instabilidade de distribuição e a volatilidade de receita passa a fazer parte do jogo. E é nesse contexto que o SXSW aponta uma mudança muito importante, a transição do creator como canal para o creator como negócio. Em uma palestra aqui surgiu com muita força o conceito do creator CEO, não apenas aquele com talento ou personalidade, mas como alguém que tem uma estrutura, um ecossistema ao redor dessa sua audiência. Isso vai incluir diferentes formatos de conteúdos, comunidades, produtos, experiências e até formas de monetização que não dependem exclusivamente do feed. Confere aí o que o Luiz Gustavo do LinkedIn Brasil falou sobre esse novo papel dos creators. Oiê, sou o Luiz Gustavo Ribeiro, eu sou do LinkedIn, estou aqui no meu segundo South by Southwest. Estando aqui deu para perceber que principalmente essa troca de creators desse âmbito mais de líderes de pensamento, né, de thought leadership que a gente chama, tem sido cada vez mais presentes. As principais vozes das marcas, no caso, principais lideranças, se não estarem ali no frontline, se comunicando, principalmente no LinkedIn, que é a principal rede social profissional do mundo, o mundo está deixando de criar oportunidades e tenho visto também histórias de creators que transformaram suas vozes em impérios. Então tem sido legal também acompanhar esse movimento. O valor, portanto, deixa de estar apenas na capacidade de publicar com frequência e passa a estar na capacidade de construir continuidade, relacionamento e principalmente propriedade. Propriedade sobre a audiência, sobre os canais e sobre os ativos que vão sustentar esse negócio. O próprio evento organiza essa transformação em 3 momentos que ajudam a gente a entender para onde está indo a Creator Economy.
A primeira fase que é centrada no quem, em que o valor está na personalidade e na identidade do criador. A segunda fase, que é a que a gente está vivendo agora, em que produzir se torna muito fácil com o apoio das tecnologias, o diferencial migra para a direção criativa, curadoria e leitura cultural. E uma terceira fase, que está em formação, em que o conteúdo tende a se tornar cada vez mais personalizado. Isso muda a lógica da comunicação, que deixa de buscar uma mensagem única para todos e passa a lidar com estruturas narrativas capazes de se adaptar a diferentes perfis sem perder a coerência. Um storytelling personalizado. Doido isso, né? E talvez o ponto mais importante dessa discussão esteja no impacto para as marcas, porque nesse novo cenário não faz mais sentido pensar em creators apenas como canal de distribuição. O que passa a importar é o tipo de relação que esse creator constrói, o universo narrativo que ele sustenta e como a marca consegue se inserir nesse contexto sem romper a sua lógica. No fundo, o que o SXSW aponta é uma mudança mais profunda. O Creator Economy deixa de ser uma economia baseada em visibilidade e passa a ser uma economia baseada em estrutura. Em um mundo em que produzir está cada vez mais fácil, o que passa a definir o valor não é a quantidade de conteúdo, mas a capacidade de construir algo que tenha direção, consistência e futuro. E é justamente essa ideia da estrutura que nos leva para o próximo ponto. Se o consumo está se tornando mais intencional por parte da audiência, como a gente discutiu antes, então a relação entre pessoas, conteúdos e marcas também precisa mudar de natureza. E é nesse contexto que a discussão ganha uma centralidade no SXSW. O que ficou muito claro ao longo dos painéis é que essa transição de audiência para comunidade não é uma questão só de terminologia, mas uma mudança de estrutura na forma como o valor é construído. Durante muito tempo, o modelo de comunicação foi muito baseado em alcance e a lógica era muito simples. Quem consegue falar com mais gente tem mais impacto. Mas esse modelo funciona muito bem num contexto de escassez de mídia, mas começa a perder eficiência nesse ambiente que está marcado pelos excessos, porque quando todo mundo consegue falar, ser ouvido passa a ser outra conversa. Nesse cenário, a ideia de comunidade ganha muita força. Diferente da audiência, que é majoritariamente passiva e baseada na exposição, a comunidade pressupõe envolvimento, participação e, principalmente, identificação. O vínculo não é construído apenas pelo conteúdo, mas também pelo sentimento de pertencimento que ele gera. As pessoas não estão apenas consumindo, elas estão se reconhecendo, estão interagindo e, em muitos casos, co-construindo esse espaço. E é aqui que a lógica de relevância muda de fato. Relevância deixa de ser sinônimo de presença e passa a ser questão de relacionamento. Não basta estar no feed, é preciso fazer sentido dentro de um contexto que as pessoas reconhecem como seu. E isso tem implicações diretas para as marcas, porque entrar numa comunidade não é o mesmo que comprar espaço de mídia. Comunidade não funciona a partir da interrupção, mas a partir da integração. Elas não querem apenas ser alcançadas, elas querem ser respeitadas, escutadas e, em alguns casos, representadas. Uma frase que apareceu em um dos painéis resume muito bem essa transição. Comunidades não querem patrocinadores, querem vizinhos. E isso muda completamente a postura da marca. Em vez de entrar com uma mensagem pronta, ela precisa entender o contexto em que está sendo inserida, como aquelas pessoas se relacionam entre si, quais são os códigos culturais em jogo e como pode contribuir sem romper essa dinâmica. Confere aí o que o Lucas da Avan trouxe sobre isso. Isso é até uma palestra que a gente assistiu ontem e ficou conversando a respeito. A marca hoje, ela não pode só... Isso já é falado há bastante tempo, né? Querer falar a sua verdade para o público, né? Ela tem que conectar com aquilo que o público espera. É assim que a gente acredita muito em fazer uma comunicação que atenda à expectativa do cliente, do consumidor, de quem engaja com a gente, quem é nosso fã. Estar imerso na comunidade, é criar um diálogo, né? Se fala muito sobre isso, sobre conversar. Então é uma estratégia que já vem adotando há bastante tempo, mas é que a gente entende que isso vem ganhando uma importância ainda maior. Não é algo de cima para baixo, é sempre estar entre as pessoas, conversar com elas e entender que daí surgem as melhores ideias, o que a ideia é que vai conectar com aquilo que de fato o nosso consumidor está pensando.
Se existe um momento no SXSW que consolida essa sensação de mudança de escala, ele acontece na palestra da mWeb. Não porque ela apresenta uma tecnologia específica ou uma inovação pontual, mas exatamente pelo contrário. O que ela propõe é uma leitura sistêmica do que está acontecendo. E isso muda totalmente o tipo de discussão que a gente precisa ter. Ela apresenta o conceito de Living Intelligence. Não é uma nova categoria de produto, mas uma nova condição de existência da tecnologia. Eu vou te explicar. Durante muito tempo, a relação entre humanos e tecnologia foi baseada em uso. A gente acessa uma ferramenta, executa uma tarefa e depois se desconecta. Existe um começo, meio e um fim nessa interação. O que ela descreve agora é uma mudança dessa lógica para um modelo de continuidade. A tecnologia deixa de ser algo que a gente aciona e passa a ser algo que permanece ativo e que opera em segundo plano o tempo todo, aprendendo com dados, respondendo a contextos e, em muitos casos, antecipando decisões. Não se trata mais de interação, mas de coexistência. E essa mudança é resultado de convergências de 3 grandes sistemas tecnológicos. De um lado, a inteligência artificial com a capacidade de processamento, aprendizado, geração. De outro, uma infraestrutura de sensores, de dados em tempo real que vão capturando informações do ambiente, do nosso corpo, do nosso comportamento. E complementando esse terceiro elemento, também o avanço da bioengenharia, que começa a integrar o tecnológico ao biológico de forma cada vez mais direta. O ponto central é que essas 3 camadas não estão evoluindo de uma forma isolada, elas estão se combinando. E dessa combinação que surge um novo tipo de infraestrutura, que a tecnologia passa a ser parte do ambiente em que a gente existe e não mais um recurso externo que a gente usa pontualmente. E isso tem consequências muito concretas, que ela chamou bem carinhosamente de tempestades. Aqui já dá pra gente entender que não é algo muito positivo, né? A primeira delas é a ampliação de capacidades humanas. Quando os sistemas conseguem processar informação em escala, identificar padrões e sugerir caminhos, as decisões passam a ser tomadas em outro nível de suporte. Não se trata apenas de automatizar tarefas, mas de expandir a forma como a gente pensa, analisa e age. A segunda consequência é a dissolução de fronteiras entre o que é humano e o que é máquina em termos de produção e trabalho. As atividades que eram executadas antes por humanos passam a ser compartilhadas, assistidas ou, em alguns casos, até executadas totalmente por sistemas, automações ou até mesmo robôs. Olha o exemplo aí dos carros autônomos. Ou seja, significa a reconfiguração dos papéis onde o valor humano precisa ser reposicionado em outras camadas do processo. E a terceira consequência, ou a tempestade, talvez a mais sensível, é a mediação dessas dimensões que até então eram consideradas exclusivamente humanas, como, por exemplo, as interações sociais, o apoio emocional e os processos de decisão afetiva. Isso começa a aparecer, por exemplo, em companheiros de IA, terapias mediadas por chatbots e até aplicativos de conversa espiritual que oferecem acolhimento, escuta e respostas imediatas. À medida que esses sistemas se tornam capazes de simular linguagens, contextos e respostas empáticas, eles começam a ocupar espaços que não são apenas funcionais, mas também relacionais. O ponto mais delicado aqui não é se a tecnologia consegue responder, mas o que acontece quando ela passa a substituir, mesmo que parcialmente, esses vínculos humanos baseados em reciprocidade, fricção e presença real. É nesse ponto que a discussão sai do campo tecnológico e passa necessariamente para o campo ético, social e até político, porque se a tecnologia passa a operar como infraestrutura, então a questão não é apenas o que ela faz, mas quem define como ela funciona, com base em quais dados esses sistemas estão operando, quais interações eles incorporam, quais limites são estabelecidos e quem tem poder sobre essas decisões. E é por isso que a mWeb escolhe uma metáfora muito específica para descrever esse momento. Ela não está falando de revolução, ela fala em tempestade, porque não se trata de um evento isolado com um início e fim muito claro. É um processo de acúmulo de forças que, ao se combinarem, vão reconfigurar o sistema como um todo. E a forma como ela está encerrando a palestra dela talvez seja o ponto mais importante de todos.
porque ela recoloca essa responsabilidade no lugar certo. Ela diz que o futuro não é determinado pela tecnologia, ele é determinado pelas decisões que são tomadas sobre como essas tecnologias são desenvolvidas, reguladas e utilizadas. Isso significa que, embora a tecnologia defina o campo do possível, o que efetivamente se torna real depende de escolhas. Escolhas institucionais, escolhas empresariais, escolhas políticas e até escolhas individuais. E essa é talvez a grande amarração com todo o resto do episódio, porque se a inteligência artificial já entrou na casa, como a gente discutiu lá no início, então a questão central, ela deixa de ser sobre permitir ou não a entrada e passa a ser sobre como a gente organiza a convivência. E no final, é exatamente isso que o SXSW coloca na mesa. Não é uma discussão mais sobre tecnologia em si, mas sobre o tipo de mundo que a gente está disposto a construir a partir dela. E com tantas mudanças surge outra pergunta: o que está acontecendo com as pessoas no meio disso tudo? E um dos conceitos que ajuda a gente a entender esse cenário é o do mattering. A ideia de que bem-estar não tem a ver só com performance ou estabilidade, mas com o sentimento de ser visto, reconhecido e de que a sua existência tem impacto na vida de outras pessoas. O que os painéis apontam é que a gente está vivendo uma erosão desse sentimento. O aumento da ansiedade, do burnout, da solidão, não são fenômenos isolados, mas são sintomas de uma sociedade que cada vez mais as pessoas não se sentem relevantes no mundo em que estão habitando. E essa questão se torna ainda mais complexa quando a tecnologia entra nessa equação. Um dos alertas mais fortes aqui no SXSW foi justamente sobre isso. Enquanto a indústria avançou muito no desenvolvimento do QI das máquinas, houve uma negligência em relação ao que é o coeficiente emocional. E o risco aqui não é técnico, ele é humano. Porque uma tecnologia que não reconhece, não responde às emoções, ela pode acabar empobrecendo justamente aquilo que nos torna humanos. E talvez o exemplo mais extremo disso seja o emotional outsourcing, que são as pessoas passando a terceirizar conforto, validação e companhia para sistemas de IA. E isso levanta uma questão delicada. Que tipo de vínculos estão sendo construídos quando não existe reciprocidade humana? Ao mesmo tempo, o SXSW mostra que existe uma relação de crescimento do soft wellness, que aponta uma busca por equilíbrio mais realista, menos perfeccionista e mais humano. E quando a gente conecta todos esses pontos, fica claro que muitas das transformações que a gente discutiu até agora não são apenas tecnológicas ou de mercado. Elas são, antes de tudo, respostas a uma crise de sentimento. E isso muda tudo, porque num mundo em que as pessoas buscam ser vistas, reconhecidas e sentir que elas importam, o que passa a ter valor não é apenas o que chama atenção, é o que constrói conexão. E é exatamente isso que vai explicar os próximos movimentos que o SXSW traz. E aí, como é que se lidera dentro de todo esse sistema tecnológico, mental, humano, estrutural que está sendo reconfigurado? Se existe uma camada do SXSW que entra diretamente no campo da sobrevivência, ela está nas discussões sobre liderança e organizações. Porque no momento em que a IA deixa de ser ferramenta e passa a ser infraestrutura, a questão central deixa de ser eficiência e passa a ser direção. Durante muito tempo, performance foi sinônimo de otimização, fazer rápido, com menos custo, com mais escala. Mas em um cenário em que a IA automatiza o previsível e entrega um nível médio consistente, o bom o suficiente deixa de ser diferencial, ele vira base. E quando isso acontece, o valor migra. Criatividade deixa de ser estética e passa a ser sobrevivência. Não como uma ideia genial isolada, mas como capacidade de interpretar contexto, conectar elementos e propor caminhos que não estão nos dados. E é nesse ponto que surge uma das principais mudanças discutidas no evento: a dualidade entre estratégia da liderança de um lado e a pressão por resultados imediatos que existem do outro. Mas ao mesmo tempo, o líder precisa ser capaz de posicionar a organização
em relação às transformações que ainda estão em formação. Otimizar o presente sem construir o futuro deixa de ser sustentável. E é por isso que ganha força a discussão sobre o Strategic Foresight, não como um exercício teórico, mas como uma prática de gestão. O que é isso? É a capacidade de entender para onde o mundo está indo, onde o valor está sendo criado e como as organizações se posicionam dentro disso. Mas não é só a estratégia que muda, a forma de liderar também. Liderar nesse contexto exige menos certeza pronta e mais capacidade de fazer as perguntas certas. Exige usar a tecnologia como suporte, mas sem abrir mão do critério humano. E exige clareza sobre o que de fato vai gerar impacto e, como destacou a Luciana Zappala, CEO da Pulse, o papel do líder também se expande para além da gestão interna. Confere o que ela falou. A gente começa assim a refletir quais são os recursos que a gente tem que colocar à disposição aí das equipes que estão com a gente, como que a gente passa a liderar de uma outra forma. Tudo começa a ser questionado, né? As estruturas começam a serem questionadas. Como que a gente lidera marcas e negócios que vão passar por profundas movimentações, profundas mudanças aí nos próximos anos. Talvez a inversão mais importante que o SXSW propõe esteja justamente aqui. Em vez de tentar competir com a IA em velocidade ou escala, que é definitivamente uma disputa perdida, a liderança humana precisa fortalecer aquilo que não é replicável da mesma forma, que é a intuição, o discernimento, o julgamento e a leitura de contexto e sensibilidade ética. No fundo, o que está sendo redefinido é o que significa ser competente em um mundo mediado por tecnologia. E a resposta que o SXSW aponta é muito clara. Competência não está mais em executar, está na direção, na capacidade de não apenas reagir às transformações, mas de atuar deliberadamente sobre elas. E depois de tudo isso, existe uma síntese que costura todo o evento. O SXSW 2026 não foi sobre tecnologia, foi sobre uma redefinição do que significa ser humano em um mundo onde a tecnologia deixou de ser ferramenta e passou a ser ambiente. Se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir o Papo Biz no seu aplicativo de podcast favorito. Compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais, @FreitasNeto, Neto com 2 T's, para mais conteúdo sobre marketing, negócios e comportamento do consumidor. Até a próxima!